Olá, turma, professora Tereza. Nós somos o grupo 6, composto pelos graduandos Edmar, Leandro, Sandro Batista e Thais Guimarães. A gente tem como tema específico as garantias prestadas ao particular, e antes a gente vai fazer uma contextualização do tema parcerias público-privadas, que a gente vai tratar como PPPs. Os serviços públicos, objeto das PPPs, são serviços que têm como objetivo, por intermédio do Estado, atender a sociedade no que diz respeito às necessidades coletivas, paz social e a dignidade da pessoa humana. Devido à falta de recursos, ou muitas vezes por necessidade de composição de superávit fiscal, para garantir uma melhor qualidade dos serviços públicos que são prestados à população, a Lei 11.079, de 2004, instituiu as PPPs. Essas parcerias entre ente público e ente privado ocorrem na forma de contrato administrativo, nas modalidades patrocinadas ou administrativas, e, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, tem como objetivo a execução de serviço público, precedido ou não de obra pública remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do parceiro público ou prestação de serviço onde a administração pública, seja usuária direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e instalação de bens mediante contraprestação do parceiro público. No que diz respeito à diferenciação das concessões comuns e das concessões especiais, ambas são delegações da prestação de um serviço público a um ente privado por meio de contratos. As concessões comuns, elas estão previstas na Lei 8.987, de 94. O poder público encarrega a um ente privado a exploração de um determinado serviço, podendo haver ou não investimento em infraestrutura. O ente privado vai prestar o serviço diretamente ao usuário e também será o responsável pela manutenção da infraestrutura necessária ao longo de todo o período de concessão. O usuário paga diretamente ao ente privado pela prestação de serviço e, em contrapartida, pela concessão, o ente privado realiza melhorias na infraestrutura e ou pagamentos ao poder público. Já nas PPPs, que tem previsão na Lei 11.079, de 2004, eles possuem duas modalidades, administrativa e patrocinada. Em ambas, o ente privado tem a obrigação de realizar investimento em infraestrutura e ou equipamentos. Na administrativa, a prestação de serviço é concedida a um parceiro privado. O ente público paga ao parceiro privado pelas prestações deste e o serviço é prestado pelo concessionário ao usuário sem cobrança de tarifa. Na concessão patrocinada, a concessão é passada ao ente privado, o poder público remunera o parceiro privado pelos investimentos e serviços ao longo do contrato. O serviço é prestado ao usuário e este paga uma tarifa por meio de uma cobrança direta. E o ente público paga ao ente privado pela prestação do serviço, complementando o valor da tarifa paga pelo usuário. Passo a palavra para o colega Edmar, que vai abordar as garantias ao particular. Bom, pessoal, então dando sequência aqui, o tema específico do nosso grupo, garantias prestadas ao particular. A Lei 11.079, de 2004, ela traz no capítulo 3 das garantias o artigo 8º, que diz o seguinte: as obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: inciso 1. Vinculação de receitas, observado o disposto no inciso 4 do artigo 67 da Constituição Federal. Inciso 2. Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. Inciso 3. Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. Inciso 4. Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras. Essa é a redação dada pela Lei 14.227, de 2021. Inciso 5. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criado para essa finalidade. Inciso 6. Outros mecanismos admitidos em lei. As garantias ao parceiro privado instituídas pela Lei 11.079, de 2004 são, segundo a visão das professoras doutora Maria Tereza e doutora Maria Elisa Braz Barbosa, estratégias para atrair o investimento privado para a satisfação das necessidades relacionadas à prestação de serviços públicos, em especial aqueles que demandam vultosos aportes de capital e que podem ser objetos das parcerias público-privadas, como a construção de presídios e hospitais e a sua operação, por exemplo. Nas palavras de Marçal Jussen Filho, a PPP caracteriza-se
por utilizar instrumentos próprios para criar condições de atratividade do capital privado, dada a necessidade de grandes empreendimentos e com a necessidade de influxo significativo de investimento inicial pelo particular. Essa linha também é adotada pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que também diz das garantias do cumprimento das obrigações, essas que estão elencadas no artigo 8º. Uma grande crítica que é feita por vários doutrinadores diz respeito ao inciso 1º, ao inciso 1, que é a vinculação das receitas, e ao inciso 2, a instituição e utilização de fundos especiais previstos em lei. Esses incisos são polêmicos e eles atraem a crítica do jurista Kiyoshi Arada, que julga inconstitucional esses fundos garantidores das parcerias público-privadas, e ele tem a adesão do ex-ministro Celso Antônio Bandeira de Mello, que também considera inconstitucional o uso desses fundos. E ainda o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele alega que a forma pela qual os credores públicos devem saciar as suas dívidas com o Estado é o uso dos precatórios, que é o que está previsto no artigo 100 da Constituição. É isso, pessoal. Agora vamos ouvir o nosso colega Leandro Augusto. Bom, sobre a questão da legislação brasileira, que ela permite a delegação do serviço de saúde por meio da PPP, de imediato, de forma direta e objetiva, sim, né, já existe uma legislação que permite. A própria professora de Pietro, ela discorre sobre uns artigos que estão na Constituição, e de início já começamos pelo artigo 6º, no qual reconhece que a saúde é um direito social. E a partir dessa premissa, existe um rol taxativo falando exatamente da questão da saúde, da questão da assistência à saúde, que são os artigos 196 ao artigo 200. Bom, no artigo 197, de forma específica, ele admite que o serviço de assistência à saúde pode ser prestado tanto pelo o ente público, né, de forma direta, como de forma indireta, delegando a terceiro. E já no 199, ele estabelece assistência à saúde. É livre a iniciativa privada, mas estabelece algumas limitações. Tá? Para além do texto constitucional, a gente tem a legislação infraconstitucional, que os meninos já citaram, né, que é a Lei 11.079, que é específica, né, que é a Lei de 2004, específica para PPP, e, de forma subsidiária, a gente recorre à Lei 8.987 de 95, que é a Lei das Concessões, e também a Lei de Licitação, que é a Lei das Licitações, que é a Lei 8.666 de 93. E ainda, alguns estados, alguns entes federativos, eles têm uma lei própria. O próprio Minas Gerais mesmo tem um decreto, que é o decreto 48.377 de 2022, uma coisa recente, que também discorre sobre o tema. Então, em relação à legislação, a gente vê que já existe no nosso ordenamento jurídico e ela vem se aperfeiçoando com o passar do tempo, né? Então, o objetivo aqui é garantir a assistência à saúde de forma cada vez mais aprimorada, né? Então, é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, trazendo então à tona essa questão dos benefícios e prejuízos que pode trazer a PPP para a área da saúde, a gente tem que considerar que nem tudo pode ser positivo, porque, tendo em vista o tipo de concessão que é a PPP na saúde, no caso, a concessão administrativa, na qual a remuneração vem toda do ente público, o ente privado aplica na estrutura e o ente público remunera totalmente por esse serviço. Não tem tarifa, não tem cobrança de tarifa. E ainda abordando a complexidade da concessão relacionada à saúde, a gente pode ter um problema de apropriação assim, do dinheiro público de forma indevida. É uma coisa que tem que ser levada em conta, porque a longevidade desses tipos de contratos, de 5 a 35 anos, e a complexidade dificulta muito a fiscalização, segundo a professora Maria Tereza e a Maria Elisa.
E outra coisa que não pode ser deixada de citar é a perda do know-how. Se o Estado transfere toda, assim, aborda integralmente esse tipo de concessão, acaba que, assim, deixa de aplicar, de investir no conhecimento de novas técnicas, investindo somente um dinheiro e ainda tendo essa complexidade ainda de fiscalização. E, assim, não é só o problema para o Estado, é para o próprio ente privado também, porque se ele vai prestar um serviço de 5 a 35 anos, fica difícil ele detalhar tudo que ele tem, assim, para colocar em plano. E, ao mesmo tempo, a dificuldade dele detalhar traz uma dificuldade para o Estado de fiscalizar. Eu acho que esses seriam os pontos mais, assim, referente às críticas, fora aquelas que o Edmar trouxe sobre as críticas referente às garantias. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, então é isso. A gente acredita que a PPP na área da saúde é viável, assim como em outras áreas que demandam grandes investimentos, e a gente acredita que é uma forma de captar recursos privados para satisfazer as necessidades aí dos serviços públicos, e o que o Estado precisa é melhorar a questão da fiscalização. Muito obrigado, até mais. Até mais. Obrigado, até mais.